Olá, boa tarde. Dia 25 de janeiro de 2024. Vamos dar início ao episódio 29 do estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos propriamente este estudo, queria pedir ao nosso irmão maior, Jesus, aos nossos guias, aos nossos irmãos espirituais. Primeiro, de um aspecto familiar, que olhais para aquele que partiu, para aquela pequena criatura que esteve comigo 14 anos, que transmitiu amor, paz. Transmitiu-me amor quando eu sentia-me perdido. Transmitiu-me paz quando eu sentia dor. Que a podeis proteger e que durante este tempo eu tenha contribuído para o seu progresso. Aqueles que nos dão amor incondicional. E que tenhamos paz e amor neste estudo, para que o discernimento não seja somente da minha parte, mas também da vossa, para entenderes os ensinamentos que este livro do Espírito nos traz. E que assim seja. Estamos na parte segunda do Mundo do Espírito ao Mundo dos Espíritos, capítulo 4 da Pluralidade das Existências. Parentesco e filiação. Pergunta 206. Do facto de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Pergunta Allan Kardec. E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: de modo nenhum. Todo homem deve considerar distoso a pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem que os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos lados que anteriormente estabeleceram. Mas ficai certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições isso é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardeis. Nesta pergunta 206 falamos como de um culto dos ancestrais, mas vejamos. Eu não estou a negar o culto daqueles que nos foram caros, que cooperaram no nosso retorno à carne para novas experiências, de forma alguma. Quando lembramos deles, devemos acrescentar sempre gratidão e orar pelos avoengos, pedindo a Deus para os abençoar onde quer que se encontrem. E ainda devemos cultivar o bem que eles plantaram através das sementes da moralidade e do trabalho e do amor. Se nenhuma das ovelhas perde no dizer de Deus, como cultuar somente os nossos antepassados se todos se fundem em uma só família? Experimentemos, pois, amar a humanidade. A lei do amor nos diz que somos um todo, que representamos elos da família universal e que corre em todos os corpos uma energia divina procedente de Todo-Poderoso. Seitas e religiões espirituais existem cujas as filosofias se baseiam em cultos ancestrais, cuja direção ao comando são passadas de pai para filho ou descendente mais próximo, na ilusão enganosa de que se pode ligar as coisas da divindade.
Mas quando ocorre que na família ancestral tenha havido alguns cujo comportamento podem como que envergonhar os descendentes, eles procuram aquecê-los ou apagá-los. Afirma-nos Jesus que são os doentes que precisam de médicos e não os que são. Não podemos ignorar que o sangue que corre nas veias de um nobre é o mesmo que viaja no corpo de um plebeu. A lei da reencarnação é um socorro para os espíritos que ainda precisam dela, por fazê-los encontrar os inimigos do passado frente a frente, de modo a aceitarem a reconciliação como a melhor forma de paz. O culto dos ancestrais nunca é ridículo. É um ato de amor e de gratidão. Somente o que a lei do amor não aceita é que esse culto fique limitado ao nosso lar, onde nasceu. Que seja entendido para os outros lares, para as outras nações e para o mundo inteiro. Será que não gosta o homem de visitar como pode países diferentes daqueles onde está? De lá não nos traz coisas para a sua alegria e para o seu conforto? Porque não abençoar esse povo que não difere da sua própria forma? São todos nossos irmãos. São também nossos próximos, que Jesus nos pede para amar como sendo nossos irmãos. O próprio casamento com pessoas de raças diferentes contribui para nos unirmos, para libertar um amor familiar. E é por esse processo que passamos a nos ligar em muitas famílias para que elas se tornem uma só. Jesus disse que nos céus não se casa nem se dá casamento. O espírito não descende do espírito. Quando um casal desencarna, se encontra livre e às vezes é chamado a ingressar em outra família no país onde animou um corpo ou em outro. Ele vai encontrar ancestrais em todas as famílias, onde deve exercitar o amor e a universalidade em seus sentimentos. Não se deve ficar pedindo aos parentes encarnados para fazerem o que quer que seja na Terra. Banalidades às vezes que envergonham a sua própria inconsciência. Se desconhece os estados deles no estado da vida espiritual, não se deve incomodar com as coisas da Terra. Eles são elevados, ficarão alegres quando os seus familiares principiarem a abolir os erros, dissipando as trevas do mundo mental. Quando o nosso amor quebrar as amarras do lado dos parentes e atingir os seres humanos sem qualquer distinção, pela caridade, respeitando o direito de todos, nos sentirmos felizes por sabermos que no futuro haverá um só rebanho e haverá um só pastor, que é Jesus Cristo. E vamos à pergunta 207. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? E a resposta é esta: não. Que diferentes são as almas ou os espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. E Kardec reforça a pergunta: de onde se originam as parecenças morais que não haver entre pais e filhos? A resposta dos espíritos superiores, ouçam com atenção, é que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Estamos a falar aqui de, como se fala na gíria, aqui na Terra, heranças, não é? Porque a parecência física é uma realidade. São características que por vezes se herdam dos ancestrais e nesse fio quase interminável que se sucedem na expansão da família. Apareceram, juntamente com o físico, variadas enfermidades ou predisposições para tal. Se isso ocorre, não é que os descendentes pagam pelos avós, tios, mas por estarem envolvidos nos mesmos processos de evolução. Enquanto as
faltam familiares enquanto as faltas familiares se encontram envolvidas em inúmeras pessoas. No entanto, a misericórdia divina é divina, é a divina mão que abençoa e deixa os recursos ao alcance das próprias mãos, para que possam ser aliviadas as provas, desde quando o sofredor de hoje, que foi o que fez sofrer ontem, se arrependa e conserte a direção dos seus passos. Não há justiça na contabilidade divina, ninguém recebe o que não merece, mas, mesmo recebendo o que merece, Jesus se encontra lado a lado com o sofredor, com sua presença incomparável a nos dizer: a paz seja convosco. Ele alivia o nosso fardo e nos admoesta: vai e não pequeis mais. Já conhecemos que o Espírito não gera o Espírito. Como nos ensina o livro do Espírito, obra inspirada e assistida por Jesus. Entretanto, pode acontecer que surjam em família semelhanças morais por afinidades pendoras. Semelhanças por simpatia dos grupos de almas em processo de ascensão. Desde quando os pais ou mesmo os avós exercitam determinadas virtudes, a magnitude dessas irradiações pode atingir os descendentes, que se encontram em princípio de maturidade, porque a lei nos garante que, em todos os esforços que fazemos para o nosso bem, entramos em sintonia com esse bem, que é imortal na amplitude da vida. Nós temos que compreender que herança não significa recebimento sem reparo. A analogia é que abre as portas para tais acontecimentos. Em tudo, a justiça opera, deixando que o amor se solidifique para o agradecimento da vida. É bom que se observe, porém, que nem todos os descendentes de uma família têm parecenças nas características morais. Nesses, a natureza se faz como esquecida, por determinação divina, para que não aconteça o que não pode ser. Como é frequente em todos os conjuntos familiares, muitos não herdarem enfermidades dos ancestrais padeciam. Nós não podemos generalizar esses acontecimentos sem analisar o passado de cada um. Os processos evolutivos, os preparamentos espirituais de cada ser são diferentes na pauta do tempo. A criatura, para ser aditada à vinha da terra, deve e tem de buscar a harmonia do seu mundo interno. E o caminho para ser trilhado para isso é Jesus Cristo. Passando por ele a extensão se alarga e passamos a ter olhos para ver e ouvidos para restar a sua voz divina e amiga, a nos conduzir ao céu de nós mesmos. Se pretendermos modificar a nossa herança de erros passados, temos que melhorar primeiro a nossa conduta, fundi-la à conduta de Jesus, para que Deus comanda o nosso destino, modelando os nossos sentimentos, de modo a agilizar os nossos pendores nos conceitos da verdade. É bom que nós continuemos a nos lembrar que nem sempre são os espíritos afins que formam a família. As mudanças são muitas para que a fraternidade cresça em todos os rumos da vida. Há almas que nada herdam dos seus familiares. Elas aparecem como um meteoro dos céus de uma família, cumprindo uma missão e deixando aí por misericórdia as bênçãos do exemplo da luz. Outras, vindo mais baixo, recebem dessa família impulsos para o bem, porque Deus é amor e não se esquece dos seus filhos no aprendizado. Se nós já conhecemos essas verdades, temos que nos esforçar para sair das heranças impróprias, plantando no coração e na consciência a luz da bondade, da disciplina e do amor, para que essa semente cresçam doando-nos frutos de libertação espiritual. Procuremos, e isso temos que o fazer, ser herdeiros de Jesus Cristo, o nosso grande doador na Terra. E vamos à pergunta 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho
depois do nascimento desses? Isto pergunta Kardec, mas a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm de contribuir para o processo uns dos outros. Pois bem, os espíritos supais têm missão de desenvolver os dos seus filhos para a educação, constituindo isso uma tarefa, tornando-se culpados se virem a falir no seu desempenho. E nesta pergunta 208 falamos de influência. A influência dos pais para com os filhos. Existem alguns pais que conseguem passar para os seus filhos as esperanças de Jesus Cristo e a educação espiritual nas linhas do Evangelho de Jesus Cristo. Deus usa as criaturas para a ascensão dos próprios filhos. Qual a finalidade da família, afinal? Bem, nós temos que compreender que essa finalidade é o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida em estado de graça na luz do amor. Os pais que não cuidam dos seus descendentes se encontram cegos e surdos à voz da consciência de Deus. Não se pode descuidar da disciplina, desde mesmo a gestação. Porque não conversar com o recém-chegado ao mundo espiritual? É claro que o corpo nessa altura está-se formando, mas o espírito já se encontra ao lado, vivendo a formação do fardo físico e, por vezes, ajudando os futuros pais dependendo da sua condição evolutiva. Se for um espírito menos esclarecido, temos que lembrar do que Jesus nos disse. São os doentes que precisam do médico. Lembremos de Jesus quando disse: eu e meu Pai somos um. Neste sentido, o filho e a mãe são um. Na unidade da vida, um sorvente dos sentimentos do outro, com equilíbrio ou desequilíbrio das conformidades para os elementos mentais das referidas trocas. Imaginemos a responsabilidade dos pais em questão. Nós temos que aproveitar o tempo. Nós temos que orar, reformando os pensamentos no lar e cada um que pertence ao lar, porque o recém-chegado se encontra assimilando tudo o que os familiares pensam e sentem, principalmente a mãe, a futura mãe. Cada vício, cada hábito dos genitores impregnará os sentimentos do filho e pode desenvolver-se se ele não tem uma formação elevada adquirida de outras vidas. Cada virtude vivenciada no seio da família é semente da luz que se planta nos corações dos filhos, por amor, e se multiplica em favor do agricultor, pois é dando que recebe. O pai deve franquear as boas memórias todos os dias, pensando, falando e vivendo, para que a luz de Deus ilumine a cidade de seu coração, para que a missão que ombreia ante a consciência e Deus seja cumprida, e que, quando voltar ao mundo da origem, as suas mãos levem os frutos de todos os seus esforços, acumulando a paz em sua consciência. Mesmo que custe bem caro, a vida no bem, em favor dos filhos, representa esperança e bem-estar para os trabalhadores. Se na Terra não existe felicidade, e todos sabemos que não existe felicidade pura, ela existe mais adiante, e nas suas raízes podem ser fincadas no mundo onde ora viveis. A influência dos pais ante os filhos é uma pura realidade. E mesmo com os bons exemplos, alguns deles continuarem fora do padrão em que se vive. Adiante, eles aprenderão. E nada se perde e o bem é mais duradouro, seja eterno, embora possa dormir dentro da alma, algum dia nascerá, em todo o seu fulgor da vida, e quem o plantou saberá o perfume da paz daquilo que fez. São felizes os filhos que adquirem qualidades morais semelhantes aos seus pais, e muito mais felizes aqueles que os ajudam a ampliar a sua conduta em Cristo. Nós temos que nos simpatizar com o bem, na ardidura do amor,
para que esse amor nos ilumine por dentro, a mostra igual por fora ao céu, que despertou em nós, mostrando Deus e Cristo, para os que nos acompanham. Na pergunta 209, Allan Kardec questiona: Porquê é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, porque é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Tomem atenção a esta resposta dos espíritos superiores. Não é raro que um mau espírito não é raro que um mau espírito peça lhes seja dado bons pais, na esperança que os seus conselhos o que encaminha para uma melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Isto aqui estamos a falar de uma troca de valores que tem que existir. Porque entre os pais e os filhos. Porque a vida é uma troca incessante de valores. Qual é o mérito que teríamos em receber somente espíritos de luz em nossos convívios? Vamos recebê-los por Jesus Cristo, é sempre bom. Porém, não recusemos os maus, porque no amanhã se tornarão bons, assim como os bons já elaboraram em equívocos. Nós temos que entregar a nossa vida a Deus, para que a nossa vida recompense com a paz da consciência. Ele temos ajudando, porque amar aos que nos amam é dever, mas amar aos que nos perseguem e caluniam é saber viver com Jesus no coração. Na pergunta 210, Kardec questiona: pelos seus pensamentos e preces podem os pais atrair para o corpo, em formação, um espírito bom de preferência a um inferior? E a resposta, tomem atenção a esta resposta, que é muito importante. Não, mas podem melhorar o espírito que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Então, aqui falamos sobre a oração, a eficácia da oração. A oração muito pode na engrenagem da vida humana e mesmo divina. Ela comanda e purifica os nossos sentimentos, nos dando forças nos momentos de fraqueza. A oração é dotada dos dons de sublimar a área humana. No entanto, em muitos lugares não cabe à oração interferir. No caso da pergunta 210, ela não pode mudar a necessidade do espírito e a vontade de Deus em fazer renascer um espírito inferior em uma família para o devido aprendizado. Se assim acontecer, para onde irão os espíritos que ainda não atingiram o esclarecimento necessário para o seu despertamento espiritual? Não seria justo. A oração pode ajudar muito, mas não muda a vontade de Deus. O espírito inferior nasce, porém, em condições melhores devido à força da prece dos pais. Deve-se sempre orar, cultivando a caridade, fazer o culto do evangelho no lar, porque os que retornam à carne, encontrando esse ambiente, sentem a felicidade e a esperança de novas lutas, e podem, com isso, precaverem-se de muitos males. Nós temos é que plantar a semente do amor, que colhemos, que colheremos os frutos da fraternidade. Nada se perde. Não nos esqueçamos desta verdade, e o bem é esse termo. Ele se irradia buscando com valores acrescentados a fonte geradora. As necessidades dos nossos irmãos inferiores de voltarem à Terra são maiores mesmo que as dos espíritos de alta estirpe. Como iremos ajudar pela força e eficiência da caridade que ainda não precisa da nossa ajuda? Os doentes são os que precisam de tratamentos e com urgência. Os filhos são realmente uma provação para os pais, dando a oportunidade para os mesmos se ressarcirem feitos débitos e obrigação de quem deve é pagar com alegria, senão com amor. Tanto o pai como a mãe devem prestar aos filhos a geração dos bons pensamentos. Os pais devem se lembrar
da brida da disciplina e não se esquecerem da oração todos os dias, que ela os livrará de muitos males, porque é o filho pedindo ao Pai. E Jesus já disse: pedi e obtereis. Os filhos, sejam eles quais forem, são flores de Deus dos caminhos humanos. Nós temos é que fazer o que pudermos na educação destes filhos, porque, em primeiro lugar, eles são como nós. Somos filhos de Deus. Vai chegar a nossa vez de sermos filhos novamente e somente colheremos o que plantamos agora. O futuro é a oportunidade preparada do passado, que não erra o endereço do necessitado que a fez. Essa é, sem dúvida, a lei da justiça e do amor. Que não queiramos escolher apenas espíritos angélicos para renascer no nosso meio familiar. Oremos sempre por aqueles que devemos, oremos sempre por aquele que deve vir, por vontade de Deus, que a influência de Deus nos fará felizes. Na pergunta 211, Kardec pergunta: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente gêmeos? A resposta é a seguinte: são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Então, aqui falamos na semelhança de caráter, não é? Porque, em muitos casos, os irmãos gêmeos são espíritos simpáticos que se unem por analogia de sentimentos, porém, nem todos são assim. Pode acontecer o contrário. Podem ser espíritos inimigos que a justiça divina faz reencontrarem na formação biológica, no sentido que se processe o perdão com maior eficiência. Os gêmeos, por vezes, têm semelhanças de caráter, sendo que não devemos generalizar esse facto, porque em outros casos são completamente diferentes em matéria de conduta e mesmo em semelhança física. São espíritos e cada vez é, pois, um mundo à parte, com os seus pendores e atividades em busca da luz. São geralmente almas que precisam da ajuda dos pais, parentes e mesmo amigos, no afã de se libertarem das suas velhas dívidas, que se escondem na clima de orgulho e de egoísmo. Sendo o lar uma escola, os pais são os professores. Mas que têm que compreender a situação e as necessidades desses alunos repetentes em busca de notas de luz para a paz da consciência. Ninguém herda caráter dos pais, nem tampouco dos ancestrais. No entanto, pode condicionar as qualidades morais, principalmente destes. Eis porque devem os pais procurar aprimorar a conduta, sendo que a vivência angélica irradia e penetra em todos os sentidos da alma, principalmente nas que se encontram em caminhos conosco. Tal não acontece com a semelhança física, que é um facto dentro da lei biológica. Os pais podem fazer muito pelos filhos no que tange à vida moral, dependendo da vida que levam no dia a dia. Pelos esforços nos genitores em viverem melhor, atraem as bênçãos de Deus na visibilidade do coração. Eu torno a dizer, e não me canso de repetir, que o culto do Evangelho no lar é uma bênção de Deus em favor de todos os familiares. Mesmo que nasçam em nossos lares filhos que trazem no corpo o estigma da deformação, não pioremos a situação, blasfemando como sendo azar ou como sendo castigo. Não é. Tudo isso é experiência na sequência da vida, testando o que já aprendemos das lutas em que temos empreendido. Nós temos de tratar todos como filhos do coração, amá-los como aos outros, que no amanhã poderemos passar pelas mesmas experiências deles, pois o processo de despertamento é para todos. Que não fiquemos exibindo filhos sadios ante os hemiplégicos, pois os que se encontram naqueles corpos formados são espíritos iguais a todos nós, feitos por Deus e, portanto, perfeitos na sua intimidade.
porque Deus, sendo perfeito, não iria criar algo na marca da imperfeição. Nós temos que agradecer a luz divina pelas oportunidades que temos em trabalhar a favor dos que sofrem e dos que choram. Cooperemos com eles nas suas transformações e que a paz cresça dentro da nossa consciência. Devemos visualizar somente o bem da humanidade e, quando chamados a servir, onde quer que seja, entreguemos a Jesus todas as nossas possibilidades que acumulamos por amor à causa de Deus, pois é somente o amor na pureza que o Mestre nos enviou. Na pergunta 212, há dois espíritos, ou por outra, há duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo como alguns órgãos? A resposta é sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. E aqui vamos falar um pouco sobre justiça. São muito raros os casos em que dois espíritos tomam corpos com órgãos comuns. Eles nascem ligados pela força da justiça divina que tudo faz para a paz das criaturas e usa todos os meios para a devida reconciliação. Um dos meios é esse em referência dos espíritos nascerem em corpos ligados que os obriga a respirar juntos, a comerem juntos, a descansarem juntos e a terem, por vezes, as mesmas ideias. O corpo, neste caso, é mais do que uma prisão. Ele inspira ideias de renovação e ainda a assistência dos pais ajuda esses espíritos. Pelo carinho que não falta, por sentir a bondade de Deus mesmo no arroxo das provas. No caso mencionado, pode haver afinidades de sentimentos, tanto no passado como no presente. Porém, nem sempre é assim. Podem ser espíritos inimigos, a quem os braços da carne faz esquecer as faltas, sendo que o perdão é como a chave que abre a porta da prisão biológica. Vejamos o que Jesus diz. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro conciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Isto em Mateus 5:24. Nós sabemos que os espíritos do mundo espiritual, quando arrependidos do mal que fizeram, oferecem tudo a Deus para se livrarem das agressões resultantes desse mal ao outro. Deixar a oferta no altar do coração e primeiro reconciliar com o teu irmão em caminho de despertamento, nesse caso, é trilhar o caminho da carne da família, enfim, da humanidade, e depois voltar a fazer oferta com a consciência pura, sem que ela possa acusar o espírito. Em muitos casos, o mundo dos encarnados é palco de encontros aparentemente desejáveis, mas que no fundo são bênçãos de Deus que se libertam dando início à felicidade. Isto tudo é a força divina, operando a favor dos que sofrem e choram as reações das ações praticadas. Compete a cada criatura descobrir as suas possibilidades de moralização, a fazer a todos os momentos cirurgias morais, tornando-se operários de Deus, operários de Jesus da casa de Deus. Se a solução dos problemas se encontra dentro de nós, necessário se faz que não desertemos desses processos, porque é dentro da luta que alcançamos a paz. Se nós não desejamos viver com o inimigo frente a frente em corpos ligados, reconcilie-se com ele, porque se encontra no mesmo caminho. Jesus recomendou que orássemos para os nossos adversários e caluniadores. Se o mal não merece discussão, ampliemos as possibilidades do bem, deixando que o amor cresça em nossos corações e irradiar para todas as criaturas, sem qualquer distinção. A justiça de Deus não é a caminho, ela somente veste a roupagem da misericórdia, quando entregamos as nossas mãos à caridade que sempre salva.
O fora da caridade não há salvação do apóstolo Paulo em espírito é a verdade das verdades anunciadas pelo Evangelho, pois a caridade é a luz que nos guia a todos, por ser filha dileta do amor. E na pergunta 213, porque se nos gêmeos os espíritos se encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que muitas vezes se encontra entre eles? A resposta é a seguinte: não é regra que sejam simpáticos os espíritos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos pelo palco da vida. Ora, isto é importante, percebemos, porque vamos tentar alongar um pouco esta conversa sobre os gêmeos. Dois espíritos, quando nascem de uma só gestação, geralmente são espíritos afins ou inimigos do passado. E Deus lhe dá as oportunidades de ressarcir velhas rixas no campo da luta que a Terra oferece. No livro dos Espíritos diz que não é regra que sejam simpáticos, podendo ser o contrário. Todos nós já percebemos que a carne é um meio de reajustamento espiritual para as almas, competindo a cada um esforçar-se para a maioria interna. Não existe, não, vou dizer de outra forma, ninguém engana a lei divina. Deus tudo registra, assim como igualmente a nossa consciência, como sendo cópia da escrita espiritual. Nós, quando nascemos ou renascemos em família, caracterizamos as nossas necessidades ante o progresso. É necessário que possamos e entendamos a análise desses factos. O ambiente em que renascemos, procurando aproveitar as oportunidades que vêm em nossas mãos por misericórdia dos céus. A todos nós convém, principalmente aos que já chegaram ao mundo com marcas, como sendo limitações físicas, não deixar de meditar sobre esses sinais, aproveitando-os como aviso, de modo a se repararem entendendo a lição que Deus nos ensina. Existem muitos gêmeos que entenderam, procuraram melhorar e corrigindo o que tinham de reparar, voltando à pátria verdadeira, livre do fardo que antes pesava em seus ombros, o que não acontece com os outros que complicam as oportunidades, pesando mais seus débitos para outra existência. A doutrina espírita vem trazer à luz a todos os problemas destes e de outros tipos, para que possamos entender as leis e o melhorarmos no tange à moralidade. A natureza a todos convida ao silêncio, mas com firmeza através dos pais, sendo que eles encontram também no jogo das provas e podem muito ajudar aliviando os seus julgos na esteira dos tempos. A versão dos gêmeos traduz inimizade anterior, com pendores afim, nos assimila amizades do passado, embora com dívidas de outras áreas. Os pais podem analisar tudo isso e trabalhar para que esses espíritos compreendam e se dediquem ao trabalho de melhorar, iluminando-se por dentro pela compreensão e pela luz que se pode acender pelo amor. Depois dos esforços dos pais, por vezes dos parentes e deles próprios, o resto pertence a Deus, que sempre sabe como proceder no percurso da nossa existência. Há muitos casos que somente o tempo, que é a mesma vontade de Deus, resolve e resolve bem, porque o Senhor nunca erra nas suas diretrizes. Os guias espirituais são cooperadores, trazendo aos que sofrem instituições que aliviam o fardo e suavizam o jugo de todos eles. Os gêmeos que aqui destacamos não são somente os espíritos que nascem do sol parvo. Podem ser mais, sem que precisamos enumerar as experiências das almas em questão. Para todos que são inumeráveis no mundo, nós pedimos as bênçãos de Deus e de Jesus, e o que estiver ao nosso alcance faremos a favor de todos eles. Temos que compreender que o mundo é um palco de trocas, que devemos fazer sem existências, como deve e com amor, aquele amor que irradia e pureza, e dá-nos pureza no coração.
Bem, hoje vamos ficar por aqui. Ficamos para a pergunta 213. Estamos a estudar o Livro dos Espíritos no episódio 29. Mas antes de terminar, queria agradecer ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, nosso amigo espiritual, nosso guia espiritual. Obrigado pelo discernimento, pela paz e pelo amor neste momento que estivemos a estudar o Livro dos Espíritos. Que permaneças sempre connosco e sempre dando amor e paz, para que todos possamos compreender as leis divinas. Podemos compreender que o nosso trabalho aqui na Terra é não só para nós, mas também para ajudar os outros. Ajudar todos aqueles que precisam. Como diz Jesus, amai aos outros como se a si mesmo. Obrigado, Jesus. E que assim seja. Obrigado. Dentro de um par de dias voltaremos para continuarmos o estudo do Livro dos Espíritos, agora com o episódio 30. Muito obrigado a todos. Que Jesus permaneça agora convosco e sempre.